Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda da Rosa, a sua professora online de confeitaria. Sejam todas bem-vindas ao nosso evento Você Independente com Bolos Caseiros. Eu já estive exatamente onde você está agora, amando fazer bolos, mas sem saber como transformar isso em uma fonte de renda de verdade. Eu preparei essa pré-aula para você que ama fazer bolos caseiros, porém não sabe como começar. Para você que é mãe e não pode trabalhar fora e deseja fazer uma renda de dentro da sua cozinha. Para você que faz bolos, porém não sabe fazer um bolo bonito, assim como esse que está aqui em cima da minha bancada. Não sabe fazer uma boa apresentação dos seus bolos caseiros. Então, esse evento é para você também que faz bolos, mas não sabe precificar esse bolo. E você trabalha o mês inteiro, quando chega no final do mês, você vai ver realmente o seu lucro e você não tem lucro, você não tem renda, você não consegue sobreviver com a venda de bolos caseiros. Esse evento, Você Independente com Bolos Caseiros, é para você que fica a tarde inteira na cozinha, muitas das vezes, produzindo um bolo e o bolo não sai da maneira que você gostaria. Um bolo esteticamente bonito, como esse, um bolo fofinho, e o bolo sai batumado, sai seco, às vezes até queimado. Esse evento é para você que até faz alguns bolos para vender, porém ainda não consegue fazer vendas todo santo dia. Você não consegue vender o seu bolo todos os dias e não consegue também fazer um planejamento para conseguir uma renda, talvez uma renda de uns R$ 1.500 até R$ 5.000 por mês vendendo bolos caseiros. Você não consegue criar, né, um plano de ação para começar realmente a faturar de verdade com a venda de bolos caseiros. Eu preparei essa pré-aula para você que ama fazer bolo, mas não sabe fazer disso uma fonte de renda extra. Eu preparei essa pré-aula para você que vai no Google buscar receita, chega na sua cozinha, você vai produzir com toda aquela empolgação, vai no mercado, busca os ingredientes para produzir aquele bolo maravilhoso que na sua cabeça você acha que vai ficar o bolo incrível. Chega na hora com todo aquele entusiasmo, toda aquela empolgação, na hora de executar a receita, o que acontece? O bolo fica batumado, o bolo fica solado e você não consegue aproveitar aquela receita. Eu tenho certeza que vem aquele sentimento de frustração. Você acaba pensando que fazer bolo não é para você. Essa aula é para você também, que já faz bolo, porém não sabe precificar. Eu sempre falo, né, para todas as alunas, tanto a aluna do curso completo, né, de bolos caseiros, quanto a minhas seguidoras no Instagram, no canal do YouTube, eu estou sempre falando para vocês. Não adianta saber fazer bolos maravilhosos, como esse que está aqui na minha bancada, saber fazer bolos gostosos e não saber precificar. Por quê? Você vai trabalhar o mês inteiro incansavelmente, vender 150 bolos por mês, 200 bolos, e vai chegar no final do mês que você vai fazer as contas, você não vai ter dinheiro nem para comprar ingrediente novamente. Então, isso é muito frustrante. Dessa forma, você nunca vai conseguir tirar um faturamento real com bolos caseiros ou nunca vai conseguir fazer disso a sua fonte de renda principal. Então, esse evento é para você também que é mãe, que tem filho pequeno e talvez hoje trabalha fora ou é dona de casa e não tem uma renda e você quer transformar a sua habilidade, o seu talento com bolos em renda real. Então, esse evento é para todas vocês que estão aqui. Porque se você chegou até o grupo do WhatsApp, está aqui assistindo essa aula, é porque você tem um desejo de saber como transformar a sua habilidade com bolo, transformar a sua paixão com bolo em renda. Porque eu sempre falo, né? Às vezes, você que está aí do outro lado da telinha me assistindo, você sabe fazer um bolo desse aqui, ó. Um bolo fofinho, um bolo gostoso, só que você não tem estratégia de vendas, você não sabe como vender, como apresentar esse produto para que outras pessoas sintam vontade de fazer uma encomenda com você. Então, esse evento é para você também, mulher que está aí me assistindo. E eu sei muito bem como é difícil. Você que é mãe, trabalha fora, sai de manhã cedo para ir para o trabalho e volta só no final do dia. Você não tem que chegar em casa, tem filho para cuidar, casa para limpar, tem todos os afazeres domésticos ainda. Eu sei muito bem o que você está passando hoje, né? De ter que trabalhar fora e talvez não poder ficar em casa, porque se você ficar em casa, as contas vão atrasar, os boletos vão chegar. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já passei por isso, tive que sair de casa de madrugada muitas das vezes para trabalhar, deixar minha filha, depois a minha filha tinha que ir para a creche, nem é eu que levava, porque eu não poderia levar ela por conta de estar no horário de trabalho. Então, tudo isso que você está passando, eu já passei. Mas eu tomei a atitude de começar a fazer bolos para vender. Foi exatamente isso que me tirou daquela
Quando eu falo muito rápido, eu começo a me bagunçar tudo. Então fala devagar que fala melhor. Foi exatamente isso que me tirou daquela realidade e me levou para a realidade que eu estou hoje. Hoje eu consigo ter uma boa fonte de renda com as vendas dos meus bolos e ainda eu estou aqui transmitindo esse conhecimento para você, mulher, que deseja fazer o mesmo. Talvez você nem entenda por que você tem esse talento, né? Você chega na cozinha, faz um bolinho para a família, as pessoas elogiam, nossa, que bolo gostoso, bolo fofinho. Por que você não vende? Eu acredito que você já deve ter recebido muitos elogios de algum familiar, de algum amigo próximo. E talvez você nem sabe por que você sabe fazer bolo do jeito que você sabe fazer. Mas eu posso te afirmar que se você fazer a sua parte, se dedicar, você consegue sim transformar isso em uma fonte de renda recorrente. Acredite em você. Esse talento pode mudar a sua realidade financeira hoje, se você fazer a sua parte. Ou seja, essa pré-aula é para você que ama fazer bolo, porém se sente totalmente perdida quando pensa em fazer disso uma fonte de renda. Eu, Amanda da Rosa, estou aqui para te mostrar o caminho certo e tenho certeza que essa aula será um divisor de águas na sua vida. Acredite! Acredite, se foi possível para mim e para centenas de alunas, será possível para você também. Antes de iniciar a nossa receita maravilhosa, que eu vou ensinar vocês na aula de hoje, eu quero passar alguns recados muito importantes para vocês e para a segurança de vocês também. Só confie nos administradores que estão lá dentro do grupo. O grupo ele vai permanecer fechado para não sobrecarregar o celular de vocês. Vamos abrir o grupo para tirar dúvidas. O grupo vai permanecer fechado. Quando o grupo for aberto, os administradores irão avisar com mensagens lá dentro do grupo. Muito importante, não perca nenhuma mensagem que vai ser colocada dentro do grupo que você está. Essas mensagens é muito importante porque você vai saber exatamente quando vai abrir as inscrições para o curso completo de bolos caseiros. Então, eu quero que vocês fiquem atentas, porque as primeiras a fazer sua inscrição no curso completo de bolos caseiros vão sim ganhar presente, ganhar bônus. Então, não perca nenhuma mensagem que vai ser enviada dentro do grupo. Cada aula eu vou entregar conteúdo valioso. Então, pegue papel e caneta, anote tudinho que vocês sentir que é importante para você aplicar aí na cozinha da sua casa. A nossa pré-aula, ela vai sair do ar. Mas como eu sei que você vai fazer inscrição para o curso completo de bolos caseiros, a aula está disponível dentro da plataforma. Agora preste atenção aqui. Todo esse conteúdo que eu vou te passar na aula 1 e na aula 2, você precisa colocar em prática, certo? Porque só tem resultado quem aplica o que aprendeu. Porque não adianta eu vir aqui passar todo esse conteúdo riquíssimo para você. Você é uma pessoa que deseja começar a trabalhar com bolo caseiro. Às vezes tem algum pensamento que acha que não será possível para você, que acha que você não vai conseguir. Mas você só vai saber se você realmente vai conseguir, se você realmente é capaz, se você pegar todo esse conteúdo que eu estou te passando nessa aula 1 e na aula 2 e colocar em prática. Assim que você assistir essa aula, você já coloca em prática o conteúdo que eu estou te passando. E não esqueça de me marcar lá no meu perfil do Instagram. Meu perfil do Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Corre lá, começa a me seguir. E já aproveita para se inscrever no canal e ative as notificações, porque sempre quando tiver um conteúdo novo, você vai estar sabendo e vai conseguir absorver esse conteúdo e colocar em prática também. Agora, bora lá transformar o seu amor por bolos em liberdade financeira. Comece hoje mesmo. Como eu sei que tem muitas de vocês assistindo essa aula pela primeira vez e ainda não me conhece, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história na confeitaria. O meu início na confeitaria, eu comecei vendendo bolo no pote e brigadeiro, porque na época eu não sabia fazer bolos assim. Eu tinha muita dificuldade na estética do bolo, eu tinha dificuldade no ponto, né, da massa. Meu bolo saía batumado, saía seco, saía solado. Então, por causa dessas dores, eu não tinha capacidade para vender um bolo assim, oferecer um bolo como esse que você está vendo aqui em cima da bancada. Eu não tinha a capacidade de fazer um bolo assim, red velvet, lindo, maravilhoso, extremamente fofinho, extremamente gostoso, com essa cobertura de leite ninho super saborosa. Eu não tinha essa capacidade porque eu não tinha conhecimento. Então, naquela época, eu não conseguiria fazer um bolo assim. E logo, eu fui fazer um curso de confeitaria. Esse curso foi o que me deu segurança para começar a vender meus bolos no pote e meus brigadeiros.
Mesmo com o curso de confeitaria, ainda assim eu não tinha todo o suporte para começar a fazer bolos assim. Então, naquela época, eu não tinha essa capacidade de fazer bolos assim, maravilhosos, bolos lindos, bolos que se vendem sozinhos. Logo em seguida, eu acabei desanimando da confeitaria, porque eu tinha muita dificuldade em precificar, era a minha maior dificuldade. Eu trabalhava o mês inteiro, chegava no final do mês, eu não tinha lucro. Muitas das vezes, o meu dinheiro nem sobrava, nem para comprar ingrediente, era muito frustrante. Você trabalhar o mês inteiro, se empenhar. Naquela época ainda, eu vendia de porta em porta, não era igual hoje nas redes sociais, né? Hoje as redes sociais, ela cresceu tanto que a gente consegue vender produtos por elas. Então, naquela época, só existia o Facebook. Então, eu postava lá no Facebook poucas vezes, vendia algumas coisas por lá, mas o meu foco mais era porta em porta. Eu ia em salão de beleza, vendia no salão de beleza, nas lojas. Só que passou um tempo, eu acabei desanimando, né? Por não ter estratégia de vendas também, por não saber precificar direito e não ter lucro. E eu parei de vender meus bolos no pote, meus brigadeiros gourmet. Logo comecei a trabalhar num hotel, fui trabalhar fora. Eu sempre amei muito a confeitaria, então eu queria estar conectada com a confeitaria, aonde eu fui trabalhar em hotel. E naquela época foi uma época muito difícil para mim, que eu ainda tinha uma bebezinha pequena. Acordava 3 horas da manhã, pegava 2 ônibus, chegava no hotel 4h30, 5 horas já estava na cozinha, uniformizada, e lá eu trabalhava de auxiliar de cozinha. Minha função era fazer bolos para o café da manhã. Depois de um período trabalhando fora, trabalhando em rede de hotel, eu adquiri mais segurança, porque lá todo santo dia eu fazia bolos caseirinhos para o café da manhã. Quando eu cheguei lá, a intenção do gerente era eliminar as massas prontas que eles serviam no buffet do café da manhã e oferecer um bolo caseirinho de qualidade, aonde eu fui com a cara e com a coragem. E lá eu comecei a minha jornada de verdade, me aprofundei ali no mundo dos bolos e testava receita, errava, joguei muitas fornadas de bolo de cenoura fora, porque eu não acertava o bolo de cenoura, às vezes ele saía solado, às vezes saía batumado, às vezes não dava nem de aproveitar o bolo de cenoura. Então eu joguei muitas fornadas de bolo de cenoura fora, bolo de banana, que era a minha maior dificuldade também. Mas isso me fez sair totalmente da minha zona de conforto. Eu precisei estudar, colocar a cara nos estudos, entender sobre função de ingrediente, entender todo o processo, toda a base da confeitaria, para conseguir criar receitas maravilhosas que encantassem, né, as pessoas, que as pessoas consumissem e elogiassem aqueles bolos. Para resumir para vocês, no ano de 2020, eu voltei a fazer bolos em casa para vender. Saí do hotel e voltei a fazer bolo em casa para vender. E hoje eu estou aqui ensinando vocês. Enquanto eu divulgava o meu trabalho na internet, muitas mulheres se perguntavam como que eu estava fazendo aquilo, vendendo bolos através das redes sociais. Onde eu montei meu primeiro e-book com as receitas que eu estava fazendo para ajudar aquelas mulheres também a ter uma fonte de renda trabalhando de dentro da sua casa, utilizando os materiais e utensílios que ela já tinha à sua disposição. Hoje eu ensino centenas e centenas de mulheres a adquirir uma renda extra ou até uma renda principal com as vendas de bolos caseiros. Eu sei como é difícil começar sem muita experiência, mas com muita vontade de mudar a vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar como você pode transformar o seu amor por bolos em uma fonte de renda real. Agora a gente vai passar para a nossa receita e eu sou muito ansiosa, muito empolgada para dividir com você essa receita maravilhosa, que é esse bolo que eu vou ensinar para vocês. Esse bolo tem feito maior sucesso na região das minhas alunas, tá? Alunas do curso completo de bolos caseiros, Método Seu de Bolo Artesanal. Esse bolo, ele não é só delicioso, mas é um bolo que ele se vende sozinho. Você não só necessariamente precisa fazer bolo caseiro, mas você também pode fazer bolo gelado. Então eu já vou mostrar para vocês os ingredientes dessa receita e eu tenho certeza que será o maior sucesso aí na sua região. Você pode fazer para a família, dividir com o vizinho e eu tenho certeza que você vai receber muitos elogios, porque essa massa, além dela ser deliciosa, ela é uma massa fofinha, é uma massa que tem um sabor incrível, cheirosa. E agora a gente vai para a nossa receita. Porém, antes de ir para a nossa receita, eu quero compartilhar com você que está aí pensando, será que é possível eu começar a vender bolo caseiro? Eu não sei fazer uma receita de bolo. Ou melhor, talvez você seja aquela pessoa que não sabe fazer nem massa de bolo pronto. Porque eu tenho alunas, né, que ela não sabia fazer bolo caseiro e ela vendia bolo de pacotinho, aquelas massas prontas que vende no mercado. Porque aquela massa pronta, eu sempre falo, não tem sabor nenhum e não tem qualidade. Ali, o que tem dentro daquela embalagem? Gordura hidrogenada e açúcar. Então, quando a pessoa começa a fazer bolo caseiro, bolos deliciosos como esse que você está vendo aqui na minha bancada,
eleva o nível. Com certeza, o cliente que experimentar aquele bolo caseiro natural vai sempre querer comprar. Tem uma aluna, que o nome dela é Cris, ela nunca na vida dela fazia bolos assim maravilhosos, bolo fofinho, principalmente bolo de cenoura, ela tinha muita dificuldade. Então a Cris, depois que ela entrou para o curso completo de bolos caseiros, ela passou a fazer receitas natural, bolo caseiro, bolo artesanal. Então se você é pessoa que não sabe nem fritar um ovo, escuta o depoimento da Cris. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Cristiana Malman. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu comprei o curso da Amanda da Rosa e ele me fez muito bem. Já fazia 3 anos que eu tinha doces e eu não consegui evoluir. Depois que eu comprei esse curso, eu consegui. Eu fazia bolos, só aqueles bolos comprados no mercado. E agora, depois que esses cursos, meus clientes estão pedindo mais e mais, estão gostando dos sabores. Eu quero agradecer a ela pela oportunidade de me vender este curso. E também dizer para você, mulher, que se tem um sonho de ter sua própria empresa, de fazer algo em casa, invista sim, porque vai valer a pena, porque vale a pena. Quero agradecer a ela e também, principalmente a Deus, que Deus nos proporcionou essa chance de se ver. Muito obrigada e que Deus abençoe. E agora você percebeu que você não necessariamente precisa ter experiência na cozinha para começar a trabalhar com bolos caseiros. Com o passo a passo correto, receitas que realmente funcionam. Porque as receitas que eu ensino dentro do curso completo, a receita que eu vou ensinar para você hoje é receita testada e aprovada por centenas de clientes minhas, pelas minhas alunas e também pelas clientes das minhas alunas. Essa receita que eu vou ensinar para você hoje é receitas maravilhosas. As receitas que tem dentro do curso também. Vai ser receitas que vocês vão chegar na cozinha de vocês vão começar a produzir, executar essa receita. E o bolo vai sair perfeito. Vai sair delicioso. Você vai receber muitos elogios de tão perfeito que é essa receita que eu vou passar para vocês. Agora vamos a fazer o nosso bolo de coco queimado com cobertura de doce de leite. Hoje eu quero apresentar uma combinação incrível que vai conquistar o coração dos seus clientes. O bolo de coco queimado com cobertura de doce de leite. Esse bolo, gente, vocês não têm noção. Ele é maravilhoso, tá? Um bolo que ele se vende sozinho. Quando você estiver fazendo aí na sua cozinha, você vai sentir o aroma, vai invadir a sua cozinha, o cheiro é incrível. Eu tenho certeza que até o vizinho vai sentir o cheiro desse bolo e vai bater na sua porta pedindo um pedacinho. Esse bolo traz aquele sabor marcante do coco queimado e dá aquele toque especial e totalmente diferenciado. Eu tenho certeza que você vai sair na frente da concorrência aí na sua região, se você já começar a vender esse bolo hoje. Agora a gente vai para a nossa receita. Aqui na minha bancada já tem todos os meus ingredientes, tudo pesadinho, tá? Lá dentro do curso completo eu me aprofundo um pouquinho mais falando sobre medidas. Então aqui eu vou falar para vocês o que vocês vão precisar para começar a trabalhar com bolo caseiro. Você vai precisar de um bowl, tá? Não necessariamente precisa ser de vidro, pode ser um bowl que você tem na sua casa, seja um bowl separado exatamente para fazer produção de bolos caseiros. Então, uma espátula, não necessariamente precisa ser de silicone também, tá? Mas essa espátula de silicone você encontra em lojas de R$ 1,99, lojas que vendem produtos para confeitaria. Ela é uma espátula super acessível. Eu aconselho, se você puder investir, invista, porque ela é muito bom pra gente estar fazendo a nossa cobertura, fazendo a nossa mistura aqui da nossa massa, tá? Então, você vai precisar de um bowl, você vai precisar de uma espátula, um fouet, tá? Um fouet é de extrema importância. Mas se você achar que não tem condição agora, no momento, igual eu falo com a espátula, tudo aqui é adaptável. Esse bowl de vidro você consegue adaptar para um bowl de plástico. Esse fouet você consegue adaptar para um garfo. A espátula também você consegue adaptar para uma colher, tá bom? Que não seja colher de pau, porque a colher de pau ela deixa muitos fungos, tá? Ela absorve muito fungo ali na sua receita. Então não é legal, né, você usar a colher de pau. E até porque isso é proibido, né? Para quem comercializa produtos, não podemos usar a colher de pau. E você vai precisar também de 2 formas tamanho 19 centímetros, que é o tamanho que eu indico, tá, nas minhas aulas. Todas as receitas que eu ensino, a receita que eu vou ensinar hoje para você, na nossa pré-aula, você independente com bolos caseiros, aula 1 e aula 2, é receitas que rende 2 bolos, tamanho 19 centímetros. Se você falar, Amanda, eu não tenho condição de começar com essas formas, eu não posso.
Nas casas de embalagem, quando você for encontrar algum produto, se você for comprar o fouet ou se você for comprar espátula, lá já vende formas forneáveis. Aquelas formas, você coloca diretamente a massa, leva para o forno e de lá você já consegue tirar e enviar para o cliente. É uma opção de forma que você pode estar investindo agora, primeiramente, se você não tem condição de comprar essa forma de alumínio. Só que eu já vou te falar, essa forma aqui, ela é em torno de 12 a 13 reais, tá? Então, super compensa. Não é algo, não é um investimento que você vai investir hoje, né? E amanhã vai ser descartável. Não, você tem para a vida toda, porque essa forma é de alumínio, certo? E você vai precisar com certeza de um forno elétrico ou um forno a gás para assar o seu bolo caseiro, tá? Então, o básico é exatamente isso aqui que eu passei para você. Então, se você não tiver um fouet, você tem um garfo. Se você não tiver uma espátula, você tem uma colher. Então, não tem desculpa para você começar a trabalhar com bolos caseiros, tá ok? E você também vai precisar de uma balança de cozinha, tá? A balança ela é muito importante para a gente fazer a pesagem dos nossos ingredientes. Então, todos os ingredientes que você vai ver na aula de hoje e na aula de amanhã e dentro do curso completo são todos por gramas, tá? Então, todos os ingredientes eu peso. Por que eu peso todos os ingredientes? Porque na hora de fazer a precificação, você precisa ter os ingredientes em grama. Então, você precisa saber a gramatura da farinha, a gramatura do açúcar, a gramatura do óleo. Então, é necessário que você saiba a gramatura de cada ingrediente para você conseguir precificar. Mas não fique apavorada, desesperada, tá? Porque dentro do curso completo também tem uma aula específica sobre precificação. Porque além de você saber fazer bolos maravilhosos, você precisa saber precificar, tá bom? Então, lá dentro do curso completo tem um módulo específico falando sobre precificação e você também tem uma planilha automática. Amanda, o que é uma planilha? Muito difícil de mexer? A planilha, gente, ela vai facilitar a sua vida na hora de fazer a precificação. Você vai colocar ali os seus ingredientes lá na planilha e automaticamente a planilha vai te dar o valor de venda do produto. Parece até uma mágica, né? Então, você não vai precisar ficar colocando lá no papel e na caneta quanto você gastou na farinha. Além de ser cansativo, acaba sendo, assim, muito estressante. E nem todo mundo domina o mundo da matemática para fazer, né, todo esse cálculo rapidamente. Então, a planilha, ela vai ser a sua melhor amiga na hora de fazer a precificação dos seus bolos. Porque na planilha a gente coloca tudo ali, os ingredientes certinho, ela já vai colocar lá embaixo. Quantos que você gastou na farinha de trigo? Por exemplo, 200 gramas de farinha de trigo, ela vai colocar ali do ladinho, R$ 2. Ela vai contabilizar todos os ingredientes, vai chegar lá embaixo, ela vai colocar o custo. É o custo de fazer 2 massas de bolo caseiro, R$ 7. Depois ela vai colocar 100% da sua mão de obra, 100% do seu lucro e ainda ela vai colocar o preço da embalagem. Ela é perfeita e ela vai te dar a sugestão de venda lá embaixo para você vender o seu bolo sem que você perca R$ 1, certo? Então, é por isso, né, por esse motivo que a gente usa a balança. Essa balança aqui também, ela é super barata, você pode encontrar pela internet ou nas lojas de confeitaria que existe na sua região, certo? Aqui na minha bancada já tem tudo pronto, os meus ingredientes para minha receita, tá? Para minha receita. Então, aqui eu tenho 150 gramas de ovos. Lembre de pegar papel e caneta na mão e anotar, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou também deixar a receita escrita na descrição do vídeo. Só que eu sei que tem muitos de vocês que têm dificuldade de encontrar na descrição. Então, vai estar passando aí na tela a receita em gramas para você anotar. A gente vai usar aqui 150 gramas de ovos, 200 gramas de leite de coco. Você vai estar colocando também 60 gramas de leite. Então, aqui eu tenho 200 gramas de leite de coco, 60 gramas de leite, 100 gramas de coco ralado, tá? 230 gramas de açúcar, 175 gramas de óleo, 5 gramas de essência de baunilha que eu coloquei aqui junto com o óleo, 260 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de fermento químico, 4 gramas de canela em pó e 2 gramas de sal. Aqui eu já misturo todos os ingredientes secos, tá? Para facilitar na hora e também a gente não precisar ficar usando muito bowl para estar separando os nossos ingredientes, tá? Agora a nossa receita ela tem um segredo muito especial que eu vou compartilhar com você. Talvez você vai chegar na sua região, você vai ficar procurando o coco queimado e você não vai achar. Então aqui a gente faz o nosso próprio coco queimado. A minha panela aqui já está esquentando, eu vou colocar 100 gramas do meu coco. 100 gramas do meu coco ralado e vou mexer aqui
até esse coco ficar totalmente dourado. Você tem que cuidar aqui nessa parte para que a gente não queime o coco, tá? Então, você vai misturar até esse coco ele ficar dourado. Assim que o coco dourar, a gente retira da panela e a gente vai continuar a nossa receita de hoje, que é esse bolo extremamente delicioso, bolo de coco queimado com cobertura de doce de leite. É um brigadeiro de doce de leite que a gente vai fazer também nessa aula de hoje. E o melhor de tudo, que além desse bolo ser delicioso, ele é super fácil de fazer e ele tem um apelo enorme pelas vendas, porque ele tem um visual muito lindo. Sabe por quê? Essa combinação não é só única, como também remete aquele gostinho de momentos especiais. Então eu tenho certeza que o pessoal aí na sua casa vai amar e quando você colocar essa receita em prática para venda, os seus clientes vão se apaixonar. As pessoas adoram comprar um bolo que traz lembrança boa e sabores sofisticados. E esse bolo que eu estou passando para você nessa aula de hoje é exatamente o caso. Você não vai ter nas suas mãos só essa receita deliciosa, como um bolo que se vende sozinho pelo sabor incomparável. É exatamente esse o tipo de bolo que os clientes sempre pedem mais. Já está pronto o nosso coco queimado. Você tem que ter muito cuidado para não deixar ele queimar. Ele precisa ficar uma cor dourada, tá? Não queimado. Ó, esse é o ponto correto do nosso coco, tá? Sempre mexendo, tá? Para não acontecer de nosso coco queimar de vez. Aí ele fica assim, ó. Esse é o coco que a gente vai usar na nossa receita do nosso bolo de coco queimado com doce de leite. No liquidificador, a gente vai colocar os nossos ingredientes líquidos, certo? Aqui vai os ovos, o óleo e vamos colocar o açúcar também. O açúcar entra aqui como ingrediente líquido também para dissolver rapidamente. Eu vou colocar também aqui o leite de coco. E aqui também tem o leite, tá? Agora eu vou bater até misturar totalmente esses ingredientes. Cadê a tampa do liquidificador? Achei. Antes de nós misturar a nossa emulsão nos nossos ingredientes líquidos, a gente vai untar a nossa forma. Aqui está as minhas duas formas de tamanho 19 centímetros e o meu desmoldante caseiro. Desmoldante caseiro, como que você vai fazer? Você vai colocar uma colher de margarina, que tem 80% de lipídio, e você vai colocar uma colher de farinha de trigo e uma colher também de óleo, tá? Você vai fazer essa misturinha e vai ficar esse cremezinho. Isso aqui que eu uso para untar minhas formas. O bolo sai perfeito, tá? Sem nenhum defeito. Eu tenho certeza que quando você começar a untar a sua forma com desmoldante caseiro, você nunca mais vai querer untar com margarina e farinha. Essa misturinha aqui é muito mais prática. Eu unto a minha forma assim, unto diretamente no cone, tá? Sempre unto o cone bem untado, para não grudar a minha massa aqui. E unto bem o fundo da minha forma, tá? Ó, desse jeito. E não chego até em cima untando a minha forma, ok? Então, vou untar novamente essa forma aqui também. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, tá? Deixei ali por aproximadamente uns 10 minutinhos, isso é muito importante. Aqui no meu bolo, junto com a minha peneira, lembrei também agora que vocês precisam de uma peneirinha, tá? Para que você peneira a sua farinha de trigo, isso é muito importante, tá? Para que não fique nenhum gruminho na sua massa de bolo. Às vezes a farinha de trigo não está tão fresca e acaba que fica aquelas bolinhas de farinha de trigo no meio da massa do seu bolo. Não sei se você já comeu algum bolo que fica aqueles pedaços de farinha de trigo dentro. Então, o seu cliente ele não terá uma boa experiência quando ele consumir o seu bolo e tem aquela bola de farinha que ainda não dissolveu. Então, quando você peneira, você vai evitar essas bolas de farinha, você vai evitar que tenha algum corpo estranho dentro da sua farinha de trigo. Agora eu venho com a minha emulsão e coloco diretamente aqui na minha farinha de trigo. Coloco diretamente aqui na minha farinha de trigo. Vou misturar delicadamente, tá? Você precisa sempre lembrar que fazer bolo não é igual fazer pão.
Então, a gente só precisa envolver o ingrediente líquido no nosso ingrediente seco. Por isso que, às vezes, muitas pessoas não conseguem fazer um bolo fofinho, um bolo extremamente delicioso por conta disso, porque acaba que sova demais a massa do bolo, você baixa demais. Ou você baixa a farinha no liquidificador, ou você baixa demais na batedeira e o bolo acaba que fica pesado e solado. Agora, a gente vem com o nosso coco. Poderia colocar as 100 gramas de coco aqui, só que eu não vou colocar totalmente essas 100 gramas, porque eu quero pegar um pouco de coco para a gente fazer a finalização ali na nossa decoração do. Então, a gente vai deixar só essa quantidade para a gente fazer a finalização do nosso bolo. Agora eu vou envolver o meu coco queimado aqui na minha massa e já vou transferir para as minhas formas. Agora a gente vai dividir essa massa em duas partes. Lembra que eu falei para vocês que a balança também é super importante? A balança, ela vai te ajudar a fazer a padronização das suas receitas. Aqui eu vou dividir metade, metade. Essa massa de bolo vai nos render 2 bolos de coco queimado. Por que eu falo para você que essa receita é econômica? Já vou falar para você que as receitas do curso completo é tão econômica quanto essas. Agora você deve estar se perguntando, Amanda, e se eu não quiser fazer tamanho 19 centímetros e querer vender um outro tamanho? Você pode vender, tá? Pode vender, não tem nenhum problema. Mas, vendendo bolos do tamanho de 19 centímetros, a receita sai mais econômica para você. O custo que você tem para fazer uma massa de bolo caseiro, que vai te render 2 bolos, vai ser muito mais baixo. Ou seja, você vai ter muito mais lucro, certo? Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu gastei R$ 7 para fazer essa massa de bolo. Se eu for dividir por 2, daria quanto? Daria R$ 3,50 o custo de cada massa de bolo. Aqui, somando só os ingredientes que eu usei na minha receita. Sem somar a mão de obra que vai em cima, vai o lucro, vai os gastos invisíveis. Amanda, o que é o gasto invisível? O gasto invisível é a água que eu uso para lavar minha louça, o detergente que eu gasto para lavar minha louça também. Então, esses gastos, eles são difíceis calcular. E a gente tem uma opção lá na planilha de colocar 25% a mais para esses gastos invisíveis, certo? Então, aqui agora a gente vai colocar a nossa massa na nossa forma, como eu falei para você, dividir em 2, né? Ó, aqui deu 550 gramas de massa. Vamos para essa forma. E aqui deu 570 gramas de massa. Então, eu vou colocar essa sobrinha de massa que tem aqui. Então, você sempre tem que lembrar de fazer essa padronização correta, dividir as massas por igual na sua forma, para que um bolo não fique maior e outro mais baixinho. Ah, mas Amanda, eu não vou vender para o mesmo cliente. Sim, você não vai vender para o mesmo cliente, mas pode acontecer de você vender para esse mesmo cliente 2 sabores de massa de bolo. Agora imagine, mas pode acontecer de você vender para o mesmo cliente 2 bolos caseiros de uma vez só. Aí imagina, um bolo tá desse tamanho, bem baixinho, e outro tá altão. Então não vai ficar legal. Não traz uma seriedade, né, para o seu negócio, para você que está iniciando, começar a vender bolo. Além de não trazer uma seriedade, também não fica esteticamente bonito o bolo um tamanho maior e outro menor. Então é bom a gente padronizar sempre. E como que você vai conseguir essa padronização? Usando a balança. Então a balança vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer quando se diz padronizar os seus bolos, padronizar as suas receitas. Agora a gente vai fazer nosso brigadeiro de doce de leite. Gente, esse brigadeiro ele é muito especial. Você não só vai usar no bolo de coco queimado com doce de leite, como você pode usar também em outras receitas. E eu tenho certeza que será maior sucesso quando você fizer outras receitas combinando esse brigadeiro de doce de leite. Agora tá aqui a minha panela e o meu ingrediente já pesado. Eu tenho 300 gramas de doce de leite. Doce de leite é da sua preferência, tá? Você pode escolher o doce de leite que você mais gosta para estar utilizando nessa receita. E você vai colocar 400 gramas de creme de leite. 2 caixinhas pequenininhas de creme de leite dá 400 gramas, certo? E aqui a gente vai colocar dentro da nossa panela, tá?
colocar dentro da nossa panela. Vou compartilhar com vocês também alguns segredos que é essencial para que o nosso brigadeiro fica perfeito, tá? E esse segredinho você vai aplicar na hora que você estiver fazendo o brigadeiro aí para colocar no seu bolo de forno. O segredo para um brigadeiro perfeito, você precisa cozinhar em fogo médio, tá? Não pode ser em fogo baixo, tem que ser em fogo médio. A gente precisa chegar numa cremosidade. O seu brigadeiro, ele não pode passar do ponto, ele precisa estar muito cremoso, tá? Para que a gente consiga fazer esse caimento de pétala também no nosso brigadeiro de doce de leite. Eu vou te ensinar a fazer essa decoração de pétala que fica lindo, traz uma sofisticação para o seu produto e com certeza, né, o bolo que é feito com pétala assim, ele se vende sozinho praticamente. Os clientes amam porque ele decora a mesa. Ele pode ser um bolo onde os clientes podem também presentear. Então, ele é um verdadeiro presente, esse bolo. Aqui o nosso objetivo é um brigadeiro que ele seja firme, mas ainda ele precisa ser um brigadeiro cremoso. Então, agora a gente só vai mexendo. Daqui a pouco ele vai começar a ferver, a borbulhar e você não para de mexer. E quando chegar ao ponto correto, eu venho te mostrar. Essa receita que eu estou passando para você na nossa pré-aula, você independente com bolos caseiros, além de ela ser um sucesso, você consegue também vender em fatias, como eu falei lá no início da aula. Você consegue fazer um bolo gelado com essa receita. Então, ao invés de você fazer caseirinho, você pode fazer numa forma quadrada, rechear e deixar ele vender de forma gelada, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Agora, não sei qual é a sua região, se é muito quente. Se você morar numa região que seja muito calor, você pode estar adaptando essa receita para vender como bolo gelado. E eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Eu tenho alunas que começaram do absoluto zero, assim como você vai começar. E hoje elas vendem bolos todos os dias. Elas conseguem atingir uma renda de R$ 1.500 até R$ 5.000 vendendo os bolos caseiros. Dentro do curso completo, eu dou todo o passo a passo que você precisa para começar a divulgar os seus bolos. Então, lá no curso completo, a gente tem um módulo de vendas, a gente tem um módulo de marketing. Amanda, o que é um marketing? O marketing, ele vai ajudar a atrair clientes interessados para comprar o seu produto. Ou seja, estruturar um perfil no Instagram, para que você consiga vender através das redes sociais, fazer postagem de bolos que despertam desejo, que chamam a atenção dos seus clientes. Então, tudo isso eu falo no módulo de marketing, certo? E dentro do curso completo também tem mais de 30 sabores de massa de bolos caseiros. Ou seja, você também vai aprender a fazer o bolo de cenoura, que eu sei que é a dificuldade da maioria que está iniciando. Muitas alunas que entraram para o curso completo não sabiam fazer um bolo de cenoura, que fosse fofinho, que tivesse a massa leve, que fosse equilibrado na doçura. Todas as massas, é bom lembrar você, quando você fizer essa receita, você vai saber. Por isso que eu gosto de preparar essa pré-aula, para que você entenda como que eu trabalho com os bolos caseiros, como que as minhas alunas trabalham, e que você sinta um gosto da receita. Então, quando você for fazer essa receita, você vai sentir um gostinho de como que é as outras receitas que tem dentro do curso de bolos caseiros. Então, se você pretende, vender bolos caseiros, você precisa, além de ter receitas testadas, aprovadas, receitas que são realmente deliciosas e receitas que funcionam de verdade, você precisa também ter uma opção a mais no seu cardápio. Então, além de você aprender a fazer esse bolo de coco queimado, você vai aprender a fazer a massa de cenoura, como eu acabei de dar o exemplo. Esses dias lá no meu Instagram, eu recebi um comentário de uma aluna numa publicação de um bolo de cenoura que eu postei. Ela falou exatamente assim: Amanda, eu já estava desistindo de fazer bolo de cenoura, mas depois que eu conheci o seu curso, os meus bolos de cenoura são um sucesso. E isso me deixou muito feliz, porque o bolo de cenoura, ele também foi a minha maior dificuldade no início. Lembra no início da nossa aula que eu comentei com vocês que eu trabalhava em hotel e eu jogava formas e formas de bolo de cenoura fora, porque o bolo não dava certo? Ou o bolo batumava, ou o bolo solava, eu tinha essa dificuldade. Eu já trabalhava em hotel, eu fazia produção de bolos caseiros e eu não acertava o ponto do bolo de cenoura. Às vezes o bolo de cenoura dava certo, às vezes não dava. E isso era a minha maior frustração.
onde eu tive que correr atrás, né, de estudar e entender por que meu bolo de cenoura não dava certo. Fui estudar sobre função de ingrediente. É mais um módulo importante que tem lá dentro do curso completo, que foi o que realmente me deu a base para criar receitas deliciosas, receitas totalmente balanceadas. Foi isso que me deu a base completa para fazer bolos maravilhosos, como esses que vocês estão vendo aqui na bancada, como esse bolo que eu estou ensinando vocês na nossa aula de hoje. Então, ou seja, se você pega uma receitinha aqui, uma receitinha ali, uma diquinha aqui, outra lá, e não tem um conteúdo completo, aonde vai tirar todas as suas dúvidas, onde tem um suporte diretamente com a professora, porque dentro do curso também, as alunas que fazem a inscrição para o curso, eu também dou esse suporte completo, tá? Dou esse suporte diretamente pelo WhatsApp, elas tiram as dúvidas, tem umas que me mandam vídeo, outras que me ligam para tirar as dúvidas, e eu estou sempre ali sanando as dúvidas das alunas. Ou seja, você não fica sozinha. Você pode ter certeza que eu vou pegar na sua mão, vou segurar bem firme. Enquanto você não tiver o resultado que você deseja, eu não vou soltar da sua mão. Certeza que lá dentro do curso você vai encontrar tudo o que você precisa para transformar o seu hobby em uma fonte de renda. Chegamos no ponto perfeito do nosso brigadeiro de doce de leite. O ponto perfeito do nosso brigadeiro de doce de leite. O ponto perfeito do brigadeiro é exatamente esse aqui, ó. A gente vai levar para o fogo, como vocês viram, a gente misturou, vai levantar a fervura. Sempre em fogo médio, esse é o segredo para deixar esse brigadeiro perfeito. Quando você erguer a espátula assim, ó, ele não pode afundar. Então, esse é o ponto perfeito para a gente fazer as nossas pétalas, tá? Agora, a gente vai transferir pro bowl e deixar ele esfriar. E já a gente vai montar o nosso bolo, fazer a finalização do nosso bolo de coco queimado com cobertura de doce de leite. O nosso bolo caseiro já saiu do forno e olha que coisa mais linda. A minha cozinha está com um cheiro incrível do sabor desse bolo. Esse bolo, gente, é muito especial. Eu quero muito que você faça essa receita. Coloque em prática essa receita. Olha que bolo mais lindo, extremamente lindo, fofinho, delicioso. A massa super fofinha, ó, super úmida também. Esse bolo é extremamente delicioso e eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos, que eu tenho certeza que os vizinhos vão pedir um pedacinho de bolo, porque o cheiro dele vai longe. E eu tenho certeza que todos vão amar. Agora a gente vai fazer a montagem desse nosso bolo e fazer a nossa decoração de pétalas. Essa decoração, ela chama a atenção. Então, vocês precisam aprender fazer essa decoração maravilhosa que vai despertar desejo nas pessoas só de olhar. Como eu falei no início da nossa aula, esse bolo é um bolo que se vende sozinho. Então aqui tá o meu doce de leite já no ponto correto. Foi o ponto que eu acabei de falar para vocês, tá? Esse ponto aqui, ó, super cremoso, doce na medida certa, não é aquele brigadeiro doce demais. É super equilibrada a doçura dele. Essa combinação ela é incrível. Super combina o bolo de coco queimado com doce de leite. Quando a gente tosta o nosso coco, como eu mostrei para vocês na nossa aula, você tem que tostar ele na medida certa, porque não vai ficar aquele gosto de coco queimado, vai ficar o gosto de coco caramelizado. Ele fica super crocante, então não deixe de fazer essa receita. Como nossos bolos daqui vai para venda, eu já vou colocar diretamente na própria embalagem, tá? O tamanho dessa embalagem é M32. Então, se você for em qualquer loja de embalagem na sua região, você vai pedir o tamanho de M32, qualquer marca, tá? Então, o meu bolo, ele tá morninho, já vou desenformar ele. Eu só faço isso aqui, ó. Se você untar corretamente a sua forma, untar com desmoldante caseiro, que foi o que eu indiquei para vocês no início da aula, vai ser bem fácil de você tirar ele da forma. Só dar essas batidinhas assim, ó, e ele já tá totalmente solto. Agora eu venho com esse aqui também. Ó, nosso bolo fica assim, muito fofinho. Ó, nosso bolo super fofinho. Perceba que essa massa, ela tá super úmida, ó. Massa bem úmida, bem fofinha, extremamente delicioso o nosso bolo caseiro de coco queimado. Agora a gente vai fazer a nossa decoração aqui. Veja também o ponto correto da cobertura do nosso bolo. Ó, cobertura super cremosa, extremamente deliciosa. Eu tenho certeza que será o maior sucesso na sua região. Agora a gente vai fazer aqui a nossa
decoração em pétalas. Para vocês no início da aula, né? É muito importante a gente fazer a padronização, e essa padronização serve também na cobertura. Quando eu faço a minha cobertura assim com pétalas, geralmente eu gasto 200 gramas de cobertura. Por que eu sei que eu gasto 200 gramas de cobertura? Que eu já fiz o teste, já pesei várias e várias vezes. E como eu falei para vocês, precificação ela é muito importante, né? Só sabendo a quantidade de cobertura que eu uso aqui no meu bolo, eu vou saber o quantos que eu gastei nessa quantidade de cobertura. Então, eu sei exatamente quantos que eu gastei nessas 200 gramas de cobertura do meu bolo. Só assim eu vou saber dar o preço correto para o meu cliente de venda, sem que eu perca dinheiro. Então, a planilha vai ajudar vocês, que está lá dentro do curso completo de bolos caseiros. A planilha vai ajudar vocês e todas as receitas do curso, que também são em gramas, tá? E ficou aqui as nossas pétalas do nosso bolo de doce de leite. Vem com o restinho daquele coco queimado que a gente separou na hora de fazer a massa e polvilha assim por cima. Veja como o nosso bolo já ficou muito lindo. E como eu falei para vocês, é um bolo que se vende sozinho. Agora a gente vem aqui com outro bolo. Olha que lindo que ficou nosso bolo de doce de leite com coco queimado. E esse foi o resultado incrível do nosso bolo de coco queimado com doce de leite. Eu tenho total certeza, se você colocar em prática tudo que você aprendeu na nossa aula 1, você vai fazer o maior sucesso aí na sua casa, com seus familiares e amigos. A Dai é minha aluna do curso completo. Ela tinha muita dificuldade em precificar. E logo ela se tornou aluna do curso completo de bolos caseiros. Hoje a Dai não tem mais dificuldade em precificação. E a Dai, no período de quase um ano, ela já vendeu mais de 1.000 bolos caseiros. Veja agora o depoimento da Dai. A Dai Rosa Caseirinhos começou em julho de 2023. 3 meses depois eu conheci a Amanda no Instagram, em um post específico falando sobre precificação de bolos caseiros. Aquilo chamou muito a minha atenção porque eu nunca tinha visto um curso específico sobre bolo caseiro. E eu tinha muita insegurança em relação à precificação. E comprei no escuro o curso, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E foi uma forma de eu ver lucro também, né? Não só trabalhar e trabalhar. Eu comecei a vender bolos caseiros dentro do meu apartamento. Eu tenho 2 filhos pequenos e foi com o intuito de ajudar nos custos, né, financeiros do lar e trabalhando dentro da minha casa. Meu faturamento em 2023, no primeiro ano, chegou a 4.000, 4.500 mensal. Ter chegado a quase 1.000 bolos, eu acho que em um ano de Dai Rosa Caseirinhos. Comecei a ver a necessidade de também ter os bolos festivos. Na verdade, não começou por mim, né, mas sim pedido dos clientes, muitos pedidos. E eu não queria trabalhar com chantilly, nunca tive vontade de trabalhar com chantilly. E no curso, a Amanda oferece um módulo lá sobre bolos festivos com buttercream, que era exatamente o que eu queria fazer, trabalhar com buttercream. Eu já trabalho com merengue suíço, então eu só queria mesmo creme de manteiga para fazer os bolos festivos, e isso foi um bônus na minha vida. E tem dado super certo, graças a Deus. Se você amou a receita de hoje, imagine você aprender 100 vezes mais com todo o suporte que eu dou dentro do curso completo de bolos caseiros. O que eu ofereço dentro do curso de bolos completo, você nunca mais vai precisar ficar buscando na internet receitas de bolos, testando e não tendo resultado. Tudo que eu ensino lá dentro é realmente para quem está iniciando na confeitaria ou para quem já tem experiência, porém tem dificuldade em precificação, tem dificuldade em como divulgar o seu produto, ou mesmo quer se aperfeiçoar cada vez mais com receitas novas e trazer novidade para o seu cardápio e atrair ainda mais cliente para o seu negócio. Você nunca mais vai precisar se preocupar com receitas ou como você vai precificar seus bolos. Dentro do curso completo de bolos caseiros, eu ensino todo o passo a passo que você precisa saber para começar a transformar o seu hobby em uma verdadeira fonte de renda. Agora que vocês já aprenderam a preparar esse delicioso bolo caseiro de coco queimado com doce de leite, quero que vocês fiquem atentas porque ainda vocês têm muito o que aprender. Na próxima aula, que será liberada amanhã, vamos explorar uma receita incrível que vai surpreender ainda mais vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar.
Posso revelar que é um bolo que combina sabores irresistíveis e, assim como o de hoje, é fácil de fazer e fácil também de vender. E essa não será só mais uma receita deliciosa, mas uma oportunidade de transformar o seu talento, a sua habilidade em um negócio real e uma fonte de renda muito lucrativa. Além de tudo isso que você já viu, eu quero que você esteja pronta, que você esteja preparada, porque na nossa segunda aula a gente vai abrir a oportunidade para você entrar no nosso curso completo de bolos caseiros, Método Seu de Bolo Artesanal. Agora eu vou falar um pouquinho do que você vai aprender na nossa aula 2. Na aula 2, eu vou ensinar uma receita incrível que vai elevar o nível da sua habilidade como boleira. Você não vai aprender apenas a fazer mais uma receita deliciosa, mas eu vou te ensinar dicas valiosas como eu ensinei na aula de hoje. E eu tenho certeza que se você colocar essas dicas em prática, vai mudar totalmente o resultado final da sua receita. Mas isso não é tudo. Estou preparando algo muito especial para você que vai se tornar aluna do curso completo de bolos caseiros Método CEO. Amanhã, às 9 horas da manhã, você vai assistir a nossa segunda aula. E na nossa segunda aula, eu vou revelar todo o conteúdo do nosso curso completo de bolos caseiros, então não perca a nossa segunda aula que acontece amanhã. Se você está totalmente comprometida a transformar a sua paixão por bolos em uma real fonte de renda, você não pode perder nossa aula de amanhã. Então eu aguardo vocês na nossa aula de amanhã, que será tão incrível como essa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e de me seguir lá no meu perfil do Instagram, @euamandadarosa. E fique ligadinha em todas as mensagens que vai ser enviada lá dentro do grupo. Lá dentro do grupo a gente vai estar falando um pouco mais do curso completo de bolos caseiros. E se você tiver alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo você. E lá no nosso grupo, vamos abrir o grupo para tirar algumas dúvidas. Deixa eu te lembrar que as vagas para o curso completo, elas são limitadas. Se você realmente está comprometida em mudar a sua realidade financeira, você precisa garantir a sua vaga assim que for liberado o link de compra lá no grupo. O link de compra não vai ser liberado aqui no canal do YouTube, tá? Vai ser liberado lá no grupo. Então, com certeza, você deve estar me assistindo pelo canal do YouTube. Fica ligadinha lá no grupo, que vai ser liberado lá no grupo o link de compra para você garantir a sua vaga para o curso completo de bolos caseiros com bônus, tá? Não deixe para depois. Essa é a sua chance de receber todo o suporte e atenção que você merece. Lembre-se, as melhores oportunidades não ficam abertas por muito tempo. Esteja pronta para dar esse passo e fazer parte dessa jornada incrível comigo. Eu tenho certeza que esse curso será um divisor de água na sua vida, como tem sido um divisor de água na vida de muitas alunas. Alunas que são mães, que têm filho pequeno e não podem trabalhar fora. E alunas que adquiriram o curso completo de bolos caseiros porque elas sentiram a necessidade de ter esse suporte, de ter receitas que realmente funcionam, porque elas não têm tempo e nem dinheiro para ficar testando receita e perdendo dinheiro. Então, não perca essa oportunidade de ouro que você está tendo. Estou muito feliz com essa aula incrível que tivemos hoje. Espero que você tenha se sentido motivada e inspirada a colocar a mão na massa e experimentar essa deliciosa receita de bolo de coco queimado com cobertura de brigadeiros de doce de leite, que é o maior sucesso. Antes de encerrar nossa aula definitivamente, eu quero lembrar duas coisas importantes. Não se esqueçam que na próxima aula eu trago uma receita ainda mais deliciosa e dicas valiosas para vocês. Será uma oportunidade incrível para você testar essa receita, colocar em prática e se sentir uma boleira. Não perca essa oportunidade, esteja comigo amanhã na nossa aula 2, que eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro sucesso. Muito obrigada por estarem aqui aprendendo essa receita maravilhosa comigo. E até amanhã na nossa segunda aula, Mãos à Massa.